Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Este é mais um programa de Justiça e Paz. Para vocês, internautas que nos acompanham pelos nossos canais do YouTube e do Facebook, da CJP Brasília, sejam todos muito bem-vindos. Nosso programa no Facebook e no YouTube vai ao ar aos sábados às 11 horas da manhã e na Rádio Nova Aliança aos domingos às 20 horas, pouco antes do programa de Dom Paulo César, voltado para a Cúria Arquidiocesana e para a Arquidiocese de Brasília como um todo, o programa do Bom Pastor. Eu estou hoje com Ananda Tostes. Ananda Tostes é juíza do trabalho e esteve em um evento muito importante com o Papa Francisco. Este programa é parte de uma série de programas que vamos tratar neste mês de maio em homenagem aos trabalhadores, por ocasião da celebração do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Ananda, você é detentora de muitos títulos também, é uma honra ter você aqui no nosso programa de Justiça e Paz, mas muito além dos títulos, o seu ativismo e a sua participação como juíza, como uma advogada no sentido lato da palavra, alguém que luta a favor dos direitos dos trabalhadores e também de uma agenda progressista do trabalho e também uma participação da igreja dentro do trabalho. Conta pra gente como foram esses encontros com o Papa Francisco, com a agenda do mundo do trabalho em relação à agenda da igreja nesse período de preparação, né? Que o Papa Francisco está valorizando muito a sinodalidade dentro da igreja, a discussão da igreja do futuro. Isso é parte dessa discussão. Certo, Ana Paula. Primeiro, muito obrigada pelas palavras generosas. Na realidade é isso. Como eu sou juíza, inclusive, do trabalho, achei interessante esse enfoque que vocês darão nos programas ante a proximidade do Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. E sim, o juiz, a juíza, ela tem e deve ter esse olhar, essa missão de julgar com independência, com imparcialidade, né? E reconhecendo o papel de todos e todas, trabalhadores, trabalhadoras, empresas que também são empregadores e que podem e devem exercer a sua função na sociedade, sua função social de forma digna, em reconhecimento dos direitos e também, é claro, dos deveres dessas pessoas que trabalham. E o Papa Francisco, ele com a doutrina social da igreja, né, e especialmente com a doutrina franciscana, ele coloca a luz a esse papel de juízes e juízas, né, do sistema de justiça de cada país, no sentido de reconhecer a dignidade dessas pessoas, reconhecer ao ser humano, né, o que ele fala é terra, teto e trabalho, esses direitos básicos que toda pessoa precisa e deve ter, né? Então, em 2019, nós recebemos o convite para estar lá, algumas pessoas, alguns juízes, também alguns defensores, alguns acadêmicos e acadêmicas para compor essa cúpula, que foi uma cúpula com enfoque no sistema judicial, na atuação principalmente de magistrados e magistradas, pensando aí nessa atuação com independência e sensibilidade, sobretudo em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente sempre tem que ter esse cuidado. Não são pessoas vulneráveis, mas são pessoas vulnerabilizadas pela sociedade, que podem superar essa condição, e assim se espera que seja feito. Então, nesse encontro de 2019, o Papa Francisco criou as condições para a criação da junta promotora de um comitê. É um comitê pan-americano de juízas e juízes pelos direitos sociais da doutrina franciscana. Então, com colegas do México, colegas dos Estados Unidos, colegas do Chile, da Argentina, aqui do Brasil,
do Peru, enfim, da Bolívia, justamente para que nessa perspectiva de união, de cooperação, nós pudéssemos trabalhar nesse sentido. Não é algo necessariamente religioso. As pessoas que participam desse comitê, elas partilham diferentes perspectivas espirituais ou não, mas o Papa deixou isso bem claro. Mas os valores que fundamentam, que consolidam a ação desses magistrados e magistrados coincidem com os valores sociais da Igreja, nesse sentido. E aí, agora foi o segundo momento, ele queria ter feito isso anteriormente, Papa Francisco, mas com a pandemia, ele até falou isso no discurso, na carta que ele nos escreveu, mas só foi possível esse ano. Então estivemos lá e foi um encontro assim, de aprofundamento, de partilha, muito interessante, muito enriquecedor. O Papa Francisco, ele tem essa latinidade que traz para o seu papado de uma maneira muito marcante. Então ele faz uma questão de reafirmar os problemas da América Latina, de reconhecê-los e tratá-los de maneira que os próprios latino-americanos discutam e proponham soluções com a visão do latino-americano. Porque muitas vezes existiram intervenções que existia uma visão externa à Latinoamérica e tentativa de implementação de soluções de fora da Latinoamérica como uma apropriação. Isso também é uma forma de colonização, é uma forma também de domínio do pensamento, é uma forma de tutoramento. E o Papa Francisco, por ser latino-americano, ele reconhece esse papel do latino-americano pensando soluções para a Latinoamérica. É algo muito, muito importante. Eu achei muito legal você ter falado de pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. Porque na vida, nós temos muitos momentos da vida e nada nos impede de estarmos em algum momento nessa situação de vulnerabilidade, ainda mais num país tão desigual como o Brasil, que são poucas as pessoas, ou uma parcela muito pequena da população, que tem uma constância e uma expectativa de ter sempre os elementos da sua vida financeira, da sua vida pessoal, da sua vida psicológica, mental, em ordem perfeita, ou que possa sustentar no momento em que isso não está ordenado, né? Então é muito interessante essa visão de que a pessoa está num momento de vulnerabilidade, que ela tem toda a condição e capacidade de ser devidamente apoiada, com o suporte correto, sair desse processo. É muito legal também pensar que a Justiça do Trabalho no Brasil já reconhece que existe uma desigualdade de forças entre o trabalhador e o empregador. Como é a experiência que você teve lá nessas discussões da realidade latino-americana e o que a gente pode aprimorar, pensando nesse processo do comitê, o que a gente pode aprimorar na justiça? Certo. Então, especificamente em relação a esse nosso último encontro, né, enfim, ele surgiu a partir da criação do Comitê Pan-Americano, mas essa última cúpula ela discute, como você bem trouxe, os debates e reflexões acerca do colonialismo, decolonialismo e neocolonialismo, né? E que são processos que não são de apenas expoliação econômica, envolvem processos de dominação cultural, né? De dominação, inclusive, das formas de produção de conhecimento. Então, a gente enxerga a realidade sob uma perspectiva que nos é estranha e que a gente não percebe isso, e coloca a gente como sociedade, como latino-americanos, inclusive. Esse encontro envolveu tanto o Comitê Pan-Americano quanto o Comitê Africano. A gente sabe que esses processos também aconteceram em outras regiões, como na Ásia, né? Mas como os comitês eles estão escalados, né, nesses dois continentes, né, na verdade, enfim, na América do Sul, na África, mas o comitê também pega a América Central, enfim. O fato é,
pensando aqui na atuação do juiz e da juíza, né? O que acontece? Muitas vezes, e eu diria que na grande maioria dos casos, nós, já que inseridos na sociedade, julgamos sem nos dar conta que estamos também imersos nessa cultura que foi moldada a partir de um pensamento colonial. Quer dizer, por vezes, as próprias referências doutrinárias que nós utilizamos, a nossa forma de pensar, ela não é uma forma que se funda na nossa cultura, que se ampara em reflexões do nosso povo. E aí, a partir daí, inclusive em reconhecimento a populações, a povos indígenas, aos quilombolas, há um processo cultural nosso. Não, nós acabamos importando outras visões. Se você pensar, se você for parar para pensar, nós sempre usamos aí como referência na academia, e aí isso se reflete também nas profissões jurídicas, né, e do sistema judicial como um todo. Nós usamos autores europeus, em sua maioria. Agora também com a posição dominante dos Estados Unidos, também estadunidense, um autor estadunidense, um alemão, né, um francês, normalmente homens brancos. Então, e a forma deles de enxergar o mundo não é uma forma da pessoa que nasceu em um país, um outro contexto histórico e cultural. Então a gente tenta fazer, sem perceber, uma incorporação de uma forma de enxergar o mundo distorcida na nossa realidade e que compromete a entrega da prestação jurisdicional, sem dúvidas. Então, o que muda, assim, o que me traz de reflexão, de aprofundamento? Me dar conta, juntamente com outros colegas, de que eu também, como juíza, preciso estar atenta a essas inflexões culturais, de dominação econômica, e até o nosso conceito de dizer nós somos um país subdesenvolvido. Qual é o conceito de desenvolvimento que nos leva a pensar que nós é que somos subdesenvolvidos? Você vai falar, vamos olhar para os critérios, pobreza. E como chegamos até aqui? Se não por um processo de espoliação, um processo que agora sob novas formas, né, neoliberais, e a gente pode colocar aqui neocoloniais, continua a ocorrer, né? Então a gente continua a sofrer aí uma exploração dos nossos recursos naturais, de forma que a crise climática, que o impacto que o mundo sofre como um todo não é igual, ele acaba sendo afetando de forma diferente populações mais populações que sofrem mais carência de recursos. Então pessoas pobres vão sofrer os impactos da crise climática de forma mais aguda. Então, mas nós continuamos sendo assim, pensando no mundo como um todo, continuamos a ser explorados no sentido de inclusive as nossas reservas naturais, né? Então, tudo isso, como magistrada, eu preciso ter em conta os processos de responsabilização, inclusive da cadeia produtiva, né? A visão, né? A compreensão, por exemplo, até no acesso à justiça de uma pessoa indígena, e tentar compreender o direito. No meu caso, eu sou juíza trabalhista, mas o comitê ele é composto por juízes federais, juízes estaduais. Então, analisar ali a pessoa que vem egressa do sistema penitenciário, né? A compreensão do delito, do que é o delito, e do princípio da insignificância, por exemplo, do contexto cultural, de se garantir aquele território indígena a uma dada população. Tudo isso precisa ser enxergado e atravessado por um olhar crítico.
uma perspectiva então crítica de análise até do exercício da justiça e do direito. Como que o Papa Francisco colocou isso dentro de um contexto tão diverso? Sim, o Papa Francisco, você sabe bem, a Paula, ele é uma pessoa profundamente sensível às questões sociais, uma pessoa informada e ele olha, o olhar dele é um olhar, inclusive, que nos adverte de que nós temos que ter cuidado com o discurso negacionista, que nega que esses processos, por exemplo, neocoloniais. Então, o olhar dele, você me pergunta como ele coloca essas diferentes realidades, porque é a partir do reconhecimento dessas formas de dominação e da urgência de que os direitos dessas pessoas, os direitos desses povos sejam reconhecidos. A gente bem sabe que cada realidade também, assim como a gente não pode pensar no norte e no sul a partir de um mesmo modelo, também no sul, se a gente somos atravessados por diferentes perspectivas e realidades. Mas há algo que é compartilhado, e que é esse processo de espoliação que ocorreu nos séculos XV e XVI, e numa nova onda no século XX, enfim. E é esse olhar que ele quer trazer, e trouxe efetivamente, nos chamando à reflexão, nos chamando a atenção, inclusive com o lawfare, né, que ele já alertou isso em outras oportunidades, ou seja, o se utilizar do próprio sistema de justiça para gerar mais injustiça, para gerar perseguições políticas, e às vezes o juiz e a juíza que ele não dispõe desse aparato de reflexão e de aprofundamento, ele acaba sendo instrumentalizado sem se dar conta de que ele está sendo uma peça no sistema para reproduzir uma realidade que já está estabelecida. Então é preciso ter muito cuidado, né? E hoje em dia, até essa perspectiva decolonial, em vários países já um processo de reconhecimento até de que povos indígenas, por exemplo, possam inclusive decidir os conflitos a partir de regras próprias, né? Dessa autonomia desses povos, que a gente chama inclusive de pluralismo jurídico, esse reconhecimento da autonomia e de que não existe um modelo melhor ou pior, mas existem realidades e formas de enxergar o mundo diferentes. É muito interessante esse pensamento, porque tem uma certa complexidade, a gente reconhece essa complexidade, porque você precisa dar um passo atrás e perceber que toda a estrutura social ela responde a esses estímulos há muito tempo. E se negar a ser aquele pensamento de não, sempre foi assim e sempre será. Não sempre foi assim e não sempre será também. A gente, a partir do momento que reconhece que existe um processo ativo de colonização do pensamento, de colonização da economia, de colonização dos mercados, de colonização da forma como fazemos as coisas, que muitas vezes não atendem aos interesses da nossa população, diga-se de passagem isso, nós temos condições de uma reformulação e de uma outra reação. Acho que esse é o ponto final onde a gente quer chegar nessa reflexão, né? Se eu me dou conta de que estou passando por esse processo e que a minha sociedade é composta pelo pluralismo, por diferentes soluções, por diferentes modelos de estrutura da sociedade, se eu reconheço e valorizo e consigo democraticamente dialogar, daí a importância da democracia também, porque numa perspectiva autoritária eu vou ter alguém que manda e os outros obedecem. Mas considerando um arcabouço democrático, cada um de nós tem a sua importância, né, como grupo social, e existe um diálogo entre esses grupos, ou deve existir um diálogo entre esses grupos. Então, quando a gente fala em soluções,
Eu sei que às vezes a gente tem um impacto de uma conferência e onde os debates, eles não necessariamente trazem soluções, mas trazem questionamentos. Existe algum desdobramento no âmbito do Brasil desse grupo de trabalho? Certo. Então, assim, só para voltar um pouquinho, acho que você tocou num ponto muito importante, que é o reconhecimento. Acho que o primeiro passo para que a gente saia de um processo de dominação, inclusive, como a gente colocou, você bem colocou, econômica, política, cultural, jurídica, até justamente porque se incorpora pensamentos em uma forma de, inclusive na própria academia, né, de se enxergar um mundo que não nos é próprio. Se dar conta disso é o primeiro passo. Acho que compreender que nós estamos inseridos nessa realidade, olhar criticamente para ela sem negacionismos, certo? Sem teorias da conspiração. É até engraçado, mas é porque o próprio Papa coloca isso na fala de encerramento. Então, se dar conta disso é o primeiro passo. Parece pouco, mas não é. Porque muitas vezes a gente não consegue reagir justamente porque pensamos que esse é o natural e que essa é a única forma de ser, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o comitê, ele possui braços, né? Eu estou atualmente como coordenadora do capítulo, que chamam de capítulo brasileiro, né? São capítulos em cada país. Então, no capítulo brasileiro, mas que está interligado aos capítulos dos outros países, né? O próprio comitê, ele já é a existência do comitê, ele já é um ato de resistência, no sentido de que esses juízes e juízas se unem para pensar coletivamente caminhos dentro das suas missões institucionais, ou seja, eu não tiro a toga para ser uma integrante do comitê. Eu estou ali justamente na minha condição de juíza. Só que eu aprofundo ali junto com os meus colegas e também em convênios com a academia, né, com universidades, em capacitações, em visitas em loco a comunidades, né, para melhor refletir a realidade, né, e isso vai me trazer um arcabouço teórico prático para poder analisar processos, né? Isso se incorpora a quem eu sou como indivíduo e assim também no meu papel de juíza. E que esses juízes e juízas também no âmbito desse comitê possam se apoiar quando perseguidos, porque nós temos histórico de colegas perseguidos na magistratura, né? Então que respondem processos disciplinares no exercício, em razão do exercício de sua liberdade de expressão, né? Ou de julgamento de questões que de fato são questões relacionadas à independência judicial, são decisões que o tribunal pode ou não concordar, uma autoridade pode rever ou não, mas que muitas vezes respondem processos correicionais por entendimentos que deveriam gozar ali, serem protegidos, na verdade, justamente pela independência do magistrado e da magistrada. Então, o fato de ele estar num comitê, ele recebe esse apoio, inclusive por meio de notas, né, ou apoio, inclusive, psicológico, porque sozinhos, e o Papa insiste nisso, e pessoalmente também para mim é o que faz sentido, na nossa existência, ela necessariamente tem que passar por uma caminhada coletiva. Então, vivenciar essa experiência de ser um juiz, de ser uma juíza, com um olhar crítico em relação às mazelas sociais, com um olhar emancipatório, com um olhar que não se rende de forma refletida a um pensamento dominante, exige que nós caminhemos juntos e juntas, porque senão nós seremos atravessados, atropelados. E de fato, é o que a gente vê acontecer, não só no Brasil, mas em muitos outros países. Então, um dos caminhos é união. União, estarmos juntos na caminhada. Exatamente. Ananda, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa de rádio.
Então, na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, o nosso programa é um pouquinho mais curtinho. Mas nas redes sociais a gente ainda vai ter um segundo bloco e eu já deixo um gostinho para você que está nos ouvindo pela rádio e quiser acompanhar essa caminhada, para ir até conosco nas redes sociais do YouTube e do Facebook, CJP Brasília, acompanhar essa sequência desse bate-papo, onde a gente vai falar justamente dessas experiências transformadoras. Porque é muito comum na magistratura as pessoas não entenderem ou não estarem apropriadas da realidade brasileira. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Então, para os ouvintes da Rádio Nova Aliança, o nosso programa está se encerrando. Eu queria que você pudesse colocar uma mensagem especial do que significa esta iniciativa do Papa Francisco para a construção da justiça na América Latina. Como que você, como coordenadora do capítulo brasileiro, percebe a importância dessa iniciativa para o Brasil e para a América Latina? Olha, Ana Paula, como eu disse, independentemente da sua fé, da fé que você professa, né, que qualquer juiz ou juíza professa, enfim, o Papa é uma grande referência, é uma liderança mundial e o olhar dele para o sistema de justiça, o olhar dele para essas comunidades vulnerabilizadas, para os povos da Latinoamérica, os povos africanos, né, dos diferentes contextos da África, faz toda a diferença, importa muito. Então, uma mensagem do Papa, uma sinalização, tem desdobramentos para muito além do mundo da religião. E para nós, como magistrados e magistradas, integrantes do COPAJU, né, do Comitê Pan-Americano de Juízes e Juízes pelos Direitos Sociais da Doutrina Franciscana, esse cuidado dele, esse chamado dele, pois ele propôs esse tema, né, a reflexão sobre o colonialismo, o decolonialismo e o neocolonialismo, é provocativo, né? Ele nos chama a aprofundar a reflexão, a aprofundar o olhar e a não esquecer dessas pessoas. Ele diz assim, é tão bonito, ele fala, vocês são como poetas sociais. Olha que bonito, no primeiro encontro ele falou, vocês são como poetas sociais. Então, essa visão do juiz e da juíza que fora, nos muros do judiciário, fora da realidade, com uma compreensão seca da lei, já é ultrapassada. Nós precisamos estar inseridos na sociedade, não há como ser diferente. Negar isso é negar a realidade para poder entendê-la e fazer uma justiça efetiva, né? Então, o que eu posso dizer é um privilégio, uma honra, uma alegria poder ter essa experiência de contato com o Papa Francisco, de olhar para ele e perceber essa sensibilidade com uma grande liderança, não só espiritual, né, mas em todos esses aspectos, e responder sim a esse convite de aprofundar a reflexão e sempre de forma crítica, independente. Isso também é muito interessante, é um Papa que respeita o pluralismo de pensamentos e quer ouvir a sociedade como um todo, quer ouvir a igreja no seu processo interno, e aí com leigos e leigas, todos participando, que também é uma inovação, né, em termos de papado. Sim. A igreja que nós queremos, então todos vamos juntos, pensando em diferentes instâncias, construindo. E desculpa te interromper, é importante dizer uma coisa também aqui, antes de encerrar, que nesse evento, mais uma vez, o Papa pede desculpas em nome da igreja, pede perdão, porque sabe que algumas pessoas, né, e algumas lideranças religiosas nesse processo, na história, também participaram do processo de colonização, de espoliação, de todo modo, de imposição de cultura. Então, é um ato de muita humildade, de reparação, que eu olho assim com muita admiração e acho importantíssimo, pessoalmente, esse passo que ele dá no sentido de
de dizer sim, vamos errar, erramos, mas o caminho precisa ser diferente, precisa ser um caminho em prol da justiça, em prol da independência, em prol do bem-estar dos povos. Obrigada. Eu estive então com a Nanda Tostes, que é coordenadora desse capítulo do Brasil para a promoção da justiça, eu diria dessa forma, para a gente simplificar, né? A justiça também, a nós da Comissão Justiça e Paz, eu sou atualmente vice-presidente da Comissão Justiça e Paz. Uma das nossas missões é também a construção da paz através da justiça no mundo, né? Então eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa de Justiça e Paz, que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM e também pelo YouTube e o Facebook. Vocês da Rádio Nova Aliança ficam na sequência com o Evangelho comentado por Simone Furquim, ela que é membro da nossa Comissão de Justiça e Paz e traduz as mensagens evangélicas para o nosso dia a dia. Nós que ainda estamos comemorando ainda a Páscoa, né, dentro da tradição cristã, e depois a palavra de Dom Paulo César, dirigida a toda a Arquidiocese de Brasília. O nosso muito obrigada por vocês que nos acompanham, muito obrigada, Nanda, por estar aqui. E nós vamos agora, para quem está pelas redes sociais, para o segundo bloco. Um grande abraço e tenham todos um bom domingo. Muita paz. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é João capítulo 6, de 60 a 69. Jesus estava na sinagoga com seus discípulos e havia feito um discurso sobre o significado da multiplicação dos pães e sobre o sentido do pão da vida, conforme nos relata no capítulo 6, versículo 1 a 59. Após esse discurso, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com Jesus. Conforme a perspectiva joanina, neste texto, muitos ali abandonaram o seguimento de Jesus porque consideravam uma blasfêmia Jesus revelar uma identidade divina. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eles disseram, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Jesus questiona-os, isto vos escandaliza? O significado da palavra escândalo do grego é obstáculo. Para o evangelista, Jesus é o próprio Deus que habita entre nós, pois seus ensinamentos e práticas são espelhos do projeto de Deus para a humanidade. Então, afirmar isso entre os judeus provocava obstáculos, pois estavam muito acostumados com a mentalidade religiosa da época, estavam acomodados a uma teologia da retribuição que prega a salvação em troca de onerosos dízimos. E essa é a limitação humana denunciada por Jesus aqui no texto. Viver segundo a carne. Para os judeus seguidores que estavam seguindo Jesus, era duro ter que assumir a essência do Evangelho, que é lutar por vida com dignidade para aqueles que estavam excluídos. Era mais fácil ficar circunscrito nas sinagogas e templos para orar e praticar os rituais. Por isso o evangelista ensina que, para ser discípulo, deve seguir o Espírito. Aqui no texto, Jesus explica aos 12 que é o Espírito que vivifica, ou seja, quem ouve e acolhe o Espírito de Deus, seguindo o sentido das coisas de Deus, seguindo o projeto proposto por Deus, que é de cuidar da criação, cuidar das pessoas para que não haja pobres em nosso meio, esse sim consegue entender a essência do Evangelho. Portanto, neste período que vivemos de tantos conflitos ainda nas relações dentro das igrejas, seja tempo propício para manter nossa fé e assim como os discípulos que permaneceram com Jesus e ficaram com Ele, nós possamos continuar dizendo, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Olá você que nos acompanha pelo YouTube e o Facebook, CJP Brasília, nós estamos de volta com o nosso segundo bloco,
com a querida Ananda Tostes, que veio aqui muito gentilmente conversar com a gente sobre esses processos de justiça. E no primeiro bloco eu deixei uma dica do que eu ia perguntar agora para você, que é o seguinte: muitas vezes os juízes, por virem de um status social, uma classe social, de um maior poder aquisitivo, eles não têm contato direto com a realidade da grande maior parte da população brasileira. Esses dias atrás, o chatbot, o chat lá da inteligência artificial, ele fez uma imagem que representaria a população brasileira. Essencialmente pessoas morenas, negras, com um semblante de bastante trabalho. Talvez eu colocaria como crítica que não estavam tão sorridentes, porque eu acho que o brasileiro, quando se vê retratado, ou quando quer ser retratado, ele parece que ganha vida nova e transmite aquele espírito de luta aguerrida pela própria vida, pela própria resistência. E você comentou na sua fala que existe uma busca, então, dessa reflexão sobre essas situações da sociedade brasileira e de outros países do mundo, onde essa vulnerabilização que existe na população, ela é trazida ao debate. Porque o que a gente vê geralmente na academia, em outros fóruns, é muitas vezes algo que não considera como sendo fundamental pensar na condição social do indivíduo, né? Quando a gente fala em pensamento crítico, a gente fala, não, vamos incluir este fator também, que é a realidade como ela é. Como você acha, então, que a magistratura reagiria a esse contato com a realidade, nesse contexto que o Papa propõe de uma reflexão e a busca pela justiça? Você acha que a justiça seria diferente? Olha, Ana Paula, você trouxe uma questão fundamental. O perfil dos juízes e juízas, não só no Brasil, mas também em outros países, ainda é muito elitizado. Por exemplo, mesmo aqui em que nós podemos, para nos tornarmos magistrados, nós precisamos passar pelo concurso público, que em tese seria uma possibilidade disponível a todos e todas, não é. Nós sabemos que quem tem condição de estudar e está competitivo para um exame é uma minoria privilegiada, né? Então, e até a forma como esses exames, o que se cobra, a forma de conhecimento, para voltar na questão do colonialismo, né? Então, a forma, o tipo de conhecimento que é cobrado, a forma como é cobrada, tudo isso acaba servindo a um modelo específico de juízes e juízes que se procura e que, no fim das contas, não é um modelo plural. Então, você tem pouquíssimos magistrados e magistradas negros, indígenas, se eu não me engano, são 11 no Brasil inteiro que se autodeclaram indígenas. Então, é uma provocação, inclusive, quando nós fizemos o lançamento do capítulo brasileiro, nós convidamos o Silvio Almeida, hoje ministro, né? A Sônia Guajajara também, hoje ministra, e o ministro Erno, do STJ. E uma provocação da Sônia, da querida ministra Sônia, foi no seguinte sentido, que os povos indígenas não querem ser simplesmente citados no início com belas frases, no início de artigos, de livros, ou serem referenciados. Não, eles querem produzir doutrina, querem ser juízes, juízes. Claro, há diferentes povos, diferentes pessoas indígenas, mas o que ela disse? Há uma demanda por protagonismo, pelo reconhecimento do protagonismo, não para que não se fale em nome de indígenas, mas que os próprios indígenas sejam escutados em relação às suas demandas. Então, precisamos de juízes e juízas indígenas, precisamos de mais juízes e juízas negras. Políticas afirmativas já são um passo importante, né? Agora o CNJ está até com um processo de audiência pública para escutar a sociedade em relação à questão de cotas nos concursos de magistratura, né, para pessoas indígenas. Já temos de pessoas negras, né, que incluem pessoas pardas e pretas. E são pequenos avanços, mas precisamos avançar, porque não adianta só ter juízes e juízas brancos para tentar entender a problemática de uma pessoa negra. A gente precisa ter essa diversidade nas nossas cadeiras, na nossa composição. Então esse é um ponto.
Esse é um ponto de transformação. Não é só mudar o olhar do juiz e da juíza branco, de classe social alta, que conseguiu passar, teve a facilidade, não são todos, a gente sabe, mas que teve todas as condições de se preparar para o concurso público. Existem exceções que confirmam a regra, a gente sabe, mas ainda é essa regra. Então, o perfil elitizado, que muitas vezes não conhece a realidade do nosso país, de dimensão continental. E existe uma outra questão, então, além de pluralizar nossa própria, o próprio judiciário, né, seria realmente viabilizar atividades de formação e de imersão para esses magistrados e magistradas que permitam conhecer em loco essas realidades, que esses corpos políticos, né, que somos, possam se deslocar e experienciar outras realidades. Então, esse ano nós tivemos uma ação importantíssima do CNJ, não só do CNJ, dos conselhos, Conselho Superior o CNJ, né, e os demais conselhos, inclusive o CSJT, o CNMP, CJF, uma ação conjunta que ali nós tivemos a atuação, inclusive, de juízes auxiliares, que são do Copaju também, né, nos bastidores, mas que é uma ação das lideranças dos presidentes e presidentes dos conselhos, para promover justiça itinerante na Amazônia. De uma forma, já existe isso, mas de uma forma cooperada entre os diferentes ramos do judiciário e envolvendo outras instituições. Então, temos Defensoria Pública, convidaremos, né, para os termos de cooperação, o CNJ e os conselhos irão convidar a Defensoria Pública, a AGU, a INSS, e outras entidades do sistema de saúde, para promover essa ação itinerante conjunta. Então, você imagina, às vezes vai a juíza do trabalho, mas sem muita estrutura para uma comunidade da Amazônia, e não consegue resolver um problema porque envolveria também uma prestação jurisdicional que seria de competência de uma juíza federal. Então, indo todo mundo junto, tem uma possibilidade, um leque muito mais amplo de ações que podem ser viabilizadas. Então, essa é uma ação, você vê, do judiciário, né? Agora, inclusive, essa reunião que eu tenho, que eu te disse que teria na sequência, é uma reunião com a rede Pop Jude, que faz atendimento a populações de rua, população, né, em situação de rua, e que presta informações a partir de voluntários, magistrados e magistradas, servidores e servidores da justiça, trazendo informações de cidadania e também fazendo a redução a termo de reclamações trabalhistas ou de outra competência, de outro ramo do judiciário, e isso em loco, saindo à rua. É uma ação transformadora não só para essa comunidade, mas para a pessoa que se desloca ali do seu gabinete, que se desloca da sala de audiência, do ar-condicionado, e vai ao encontro dessas comunidades, né? E vai ao encontro dessas pessoas, entender a realidade delas. E aí, quando você chega para analisar isso num processo específico, durante a sua atuação, o seu olhar já não é mais o mesmo, né? Você já foi transformado. Com certeza. Só para terminar, tem muitas experiências que marcam a gente. Para você, dentro dessa iniciativa e dessa experiência, tem algo que você queira compartilhar com a gente sobre uma transformação pessoal que esses encontros promoveram? Do Copaju ou em geral? Dessa jornada de perceber esses processos de discussão da legislação, do decolonialismo, do neocolonialismo, de como acontece a construção da nossa sociedade, um olhar crítico da nossa sociedade. Eu pergunto isso porque a gente sempre, assim, eu pelo menos sempre faço uma pergunta sobre como que a experiência transformou você, porque além dos nossos papéis institucionais, sempre existe um ser humano, né? Um ser humano completo, integral. E algo talvez que não seja tão significativo para a justiça, mas que tem uma experiência intransferível,
Uhum. É importante para quem está do outro lado Sim. da tela de conhecer e se inspirar. São muitas as experiências, né? Mas eu posso compartilhar com vocês uma experiência muito recente. Na semana passada, eu estou gestora nacional do Programa Trabalho Seguro, uma das gestoras, e houve uma ação conjunta, inclusive é importante dizer isso, uma ação de um coletivo, que é o G-Trim 10, que envolve a Secretaria de Saúde, e mais uma vez a gente voltando aqui na importância de uma atuação coletiva. Individualmente a gente não constrói nada, né? Então uma ação da DISAC, Diretoria da Secretaria de Saúde, em conjunto, em parceria com o G-Trim 10, em parceria com o Programa Trabalho Seguro. E nós estamos no Abril Verde, né? Então de promoção da saúde e segurança no trabalho, a cooperativa de reciclagem, de pessoas que trabalham com reciclagem de lixo, né? E é um trabalho muito sério que é desenvolvido ali, né? Foi na Ceilândia. E foi por meio dessa ação, essas pessoas que não têm tempo de se deslocar, né? Elas ganham em cima do que elas conseguem reciclar, do que elas conseguem realmente produzir. Então, muitas vezes elas não têm tempo de enfrentar uma fila no sistema de saúde, de aguardar um atendimento, de deslocar um posto de atendimento para tomar uma vacina. Então, o SUS foi até elas. E aí, lá na própria associação, nas salas foram transformadas para fazer vacinação na mesma hora. Atualização de cartão vacinal. Quem não tem cartão vacinal foi vacinado. Atendimento fisioterápico, né? São pessoas que muitas vezes têm lesões por esforço repetitivo. Atendimento em relação à saúde dos olhos, com acompanhamento de diagnóstico de hepatite, com acompanhamento em caso de positivação. Então, uma ação muito séria, que na verdade vai envolver outras, foi uma ação piloto, que vai envolver outras comunidades, mais 34 cooperativas, e essa foi a primeira. Então, eu fico muito tocada ao ouvir a experiência. Lá no cooperativa, inclusive, liderada por mulheres, a presidenta é mulher, e tem outros postos ali ocupados por mulheres. E entre uma conversa e outra, eu ouvi de uma delas que dizer: nós somos ferozes. Ou seja, eu achei interessante porque é uma profissão que muitas vezes, e essa é a regra, sofre por estar invisibilizada pela sociedade, né? Por não ser tratada de forma digna. E não adianta romantizar, é uma realidade muito, muito dura. São pessoas que dão sua contribuição, inclusive, para a promoção de um meio ambiente sustentável, mas que, em relação à sua dignidade e direitos sociais, tem essa dignidade tolhida. Mas ela estava empoderada ali, porque é uma associação que deu certo, que funciona de fato como cooperativa. E ela me contava que quando ela começou, justamente porque excluída ali do mercado de trabalho formal, ela trabalhava na época no lixão estrutural, que ainda funcionava, ainda estava aberto, e ela não tinha lugar para urinar, né, para defecar, era ali no meio do lixo. E com muitas crianças trabalhando, e sujeita, sem equipamento de proteção, e atuando de forma individualizada, né? Então não de forma cooperada com outros trabalhadores e trabalhadoras, exposta à contaminação, sendo explorado, porque o lixo hoje é um lixo valioso, né? Pensando na nossa economia, então tem intermediadores que se beneficiam disso e compram muito barato das pessoas que atuam de forma individualizada, dos trabalhadores e trabalhadoras que não estão organizados ainda. Então ela contou para mim que ela trabalha mais de 20 anos com lixo, mas que foi pela cooperativa que ela conseguiu, a partir da união desses esforços, ter acesso à EPI, ter acesso ali aos banheiros, a essa conexão, essa compreensão de viver em conexão, acesso inclusive a uma renda um pouco mais
mais digna, né? Eu não posso dizer nem que seria o adequado, mas pelo menos não, sem esses intermediadores. Então, experiência de ouvir essa história, de ver, né, o poder do coletivo e de ver a justiça, porque inclusive o ministro Balazer esteve lá no TST, você vê, então, assim, é o judiciário que se desloca e reconhece ali a dignidade dessas pessoas e se dispõe a escutar. A escuta é transformadora. Então, essa foi até uma longa exposição, mas é uma experiência muito recente, semana passada, que já me tocou o coração e transformou meu olhar. Que coisa boa, olha, gente, nós recebemos aqui a Nanda Tostes, juíza do trabalho, falando justamente nesse especial para o Dia do Trabalhador que nós estamos montando pela CJP Brasília para este mês de maio, e trazendo um olhar tão transformador e também tão sensível, como é característico do Papa Francisco, nos seus questionamentos sinceros à sociedade. Porque é um Papa que tem coragem de fazer os questionamentos necessários. Como uma grande liderança mundial, ele vai e coloca-se à disposição. É muito bonito isso também. Obrigada pela sua entrevista, obrigada a você que nos acompanha. A CJP Brasília está sempre aberta para as iniciativas que quiserem ser divulgadas. A gente tem também um site, tem o nosso Facebook, o nosso YouTube. Estamos à disposição. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão de Justiça e Paz. E por aqui eu me despeço a você que nos acompanha pelas redes sociais do YouTube, do Facebook, da CJP Brasília. E este foi mais um programa de Justiça e Paz. Um grande abraço. Obrigada.